Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 28 de dezembro, estamos chegando na virada do ano e, nesse momento, nós temos algumas notícias, algumas informações bastante interessantes para analisar aqui no Fora de Curva. Em primeiro lugar, vou tratar dos dados da CAGED, que vê a evolução do emprego no Brasil e nos municípios também, nos estados, e depois vamos comentar algumas coisas a respeito do que nós podemos esperar do início de 2023 com o novo governo. É uma coisa até bem humorada, mas lembra mais uma tragicomédia. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Vamos começar com o emprego agora, gente. E aí, em termos nacionais, segundo o CAGED, como eu falei, o Brasil em novembro teve um saldo positivo, gerou a mais do que demitiu, 135.495 vagas, postos de trabalho informal. É um bom resultado? Sim, é um bom resultado, apesar de ser em patamares inferiores ao que aconteceu em novembro de 2020 e novembro de 2021. Mas o que está acontecendo? Será que a economia está freando, gente? Eu não diria isso, mas vamos analisar a coisa pelos números e depois lançar uma hipótese. A questão dos números, o que está me dizendo? Em novembro de 2020, quando foram geradas quase 409 mil vagas, nós estávamos recém saindo da parte mais radical da metodologia ou da política do fica em casa. Então, vários empregos ressurgiram e houve uma recuperação muito grande da contratação. Já em 2021, a economia brasileira se encontrava assim em processo de recuperação, mas com uma taxa de desemprego bastante elevada, na casa dos 2 dígitos. Então, o que aconteceu? Mão de obra abundante, salário médio menor, as empresas que estavam começando a produzir mais e vender mais naquele momento, foi mais fácil contratar mão de obra, especialmente temporária, e o saldo positivo daquele mês, naquele ano passado, foi de 324 mil postos de trabalho. E nós chegamos agora, em novembro de 2022, com 135.495 postos de trabalho a mais aqui no Brasil. Essa é a menor intensidade de contratação no decorrer desse ano. Sempre foi positivo. De janeiro a novembro, sempre o Brasil gerou, em termos agregados, mais empregos do que demitiu. Mas o que aconteceu? Por que esse número aparentemente um pouco mais modesto? Aí vamos ver. Primeiro, comparar com 2020 e 2021, que são situações extremamente excepcionais por conta da pandemia e por conta do desemprego da época, não é parâmetro. Em relação aos outros meses, o que tem? Primeiro, uma coisa que se chama sazonalidade. Em novembro tem muita queda de postos de trabalho, especialmente na agricultura, em função da dispensa de safristas, que vão recuperar seu emprego em outros lugares do país depois. Também a indústria encerra seu ciclo de alta sazonal em função das encomendas de final de ano, mas, por outro lado, o setor de comércio e também serviços intensifica as suas contratações. Então, nós temos 2 fatores negativos sazonais em novembro, que é safristas na agricultura e trabalhadores temporários na construção civil. Já por outro lado, em novembro, há sim a contratação de muita gente no setor de comércios e serviços por conta das festas de final de ano. É natural isso, mas também eu coloco uma outra hipótese que não dá para confirmar agora e vai ser confirmada ou desconfirmada no decorrer do próximo ano. Nós tivemos sim o resultado de eleições. Muitas pessoas, um pouco mais de 50% da população brasileira, festejou o resultado eleitoral, outras quase 50% ficaram com dor de cotovelo. E quem não gosta do resultado de uma eleição, independentemente de quem tenha sido eleito, fica com expectativas negativas em relação ao futuro. E dada a grande paixão envolvida nesse último pleito, isso sim pode ter refletido numa geração menor de empregos em novembro desse ano. Nós vamos ter que observar o que vai acontecer em dezembro e, mais especificamente, os primeiros sinalizadores do futuro governo em termos de atividade ou desatividade da economia, não sei se essa palavra existe, vão ser fundamentais para determinar qual vai ser a dinâmica de contratações e demissões a partir de janeiro. E aí nós vamos ter que observar, e comparando com 2022, que já é um ano mais próximo do normal depois da pandemia, sim, será possível fazer algumas análises qualitativas do que está acontecendo. Em termos estaduais, nós tivemos 5 unidades da federação
que registraram mais demissões do que empregos. São elas predominantemente muito marcadas pela atividade agrícola, como eu falei, final de safra em algumas culturas do Brasil. Então nós tivemos queda no Piauí, Amapá, Pará, Goiás e Mato Grosso. Por outro lado, as outras 22 unidades da federação registraram crescimento, com destaque mais uma vez para São Paulo, com 50.900 vagas a mais, Rio de Janeiro com 25 mil postos de trabalho, em terceiro lugar aqui o Rio Grande do Sul, que surpreendeu com quase 8,3 mil vagas positivas. Os demais estados estão retratados nessa imagem que eu estou colocando para vocês aí na frente da minha cara, e se vocês tiverem curiosidade para ver como está o seu estado, é só dar um pause, dá para ver a posição de cada estado do Brasil na empregabilidade de novembro. E finalmente, gente, em termos municipais, para encerrar essa análise rapidamente, nós tivemos em 2.705 cidades aumento do saldo de trabalhadores empregados, em 449 houve neutralidade, ou seja, 0,0, e uma redução em 2.416 municípios. Nos meses passados, o saldo positivo de emprego municipal era muito mais predominante. Isso acontece porque a maior parte das cidades do Brasil realmente tem uma base agrícola, e essa base agrícola e também industrial é que forçou a empregabilidade para baixo, especificamente nesse mês. Em dezembro, pessoal, o que vai acontecer é óbvio. Vai ter uma queda, na minha avaliação, de pelo menos 250 mil postos de trabalho. E é uma coisa natural. Vamos lembrar que encerra as festividades de final de ano e as empresas, naturalmente, isso é uma praxe, pegam o último ou os últimos dias do mês para fazer suas demissões de trabalhadores temporários, e aí tem centenas de milhares de pessoas que temporariamente ficam sem trabalho, muitas delas encontram oportunidade, especialmente no setor de comércio e serviço, nas regiões mais turísticas do litoral do Brasil, especialmente, e o ciclo todo vai começar verdadeiramente em fevereiro. Janeiro aqui no nosso país é o mês predominante de férias. Então, dados mais efetivos sobre a empregabilidade do Brasil, alguma coisinha em janeiro, comparando com janeiro do ano passado, mas para avaliar efetivamente a retomada da atividade econômica do Brasil depois do Réveillon e das férias, só fevereiro. Então vamos aguardar algum tempinho para voltar a falar mais aprofundadamente nesse assunto que é a empregabilidade do Brasil. E agora, gente, algumas questões relativas ao que está se antevendo para o início do governo de Luiz Inácio da Silva. O primeiro ponto nesse sentido foi o pedido feito pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo atual, de não adiar ou prolongar a desoneração dos impostos, especialmente ICMS, sobre combustíveis, energia elétrica e telefonia. Eles queriam avaliar melhor essa questão e há uma expectativa de que, não acontecendo isso, instantaneamente volta a carga fiscal anterior sobre esses produtos que são essenciais ao brasileiro, tanto da mais baixa como da mais alta renda, especialmente da mais baixa, e nós vamos ter provavelmente um belo de um talagaço tributário na bomba de gasolina, na conta do telefone e na conta da luz. Espero que eles tenham sensibilidade de já no dia 1º de janeiro de 2022 avalizar esse decreto que seria assinado pelo presidente Bolsonaro de postergar, pelo menos por algum tempo, a manutenção de impostos mais reduzidos sobre combustíveis. Senão eles vão começar com o pé esquerdo e politicamente é muito ruim para eles, especialmente para o nosso bolso, né, gente? E a segunda questão em relação ao futuro governo diz respeito aos 37 ministérios. Tem vaga para todo mundo, gente. Inclusive o cachorrão Starosta ali atrás estava pleiteando uma pasta pessoal para ele. Não sei se vai conseguir ou não. A questão aí é a seguinte: uma das mais importantes apoiadoras da eleição de Luiz Inácio da Silva foi a candidata no primeiro turno à presidência também, Simone Tebet, do MDB, que, segundo contam as más línguas, fofocas, eu não sou ninguém para avaliar isso, se é fato ou não, ela fez alguma negociação, ou o partido dela fez alguma negociação no sentido de que a Tebet assumisse o ministério. Ela desejaria o Ministério da Agricultura, talvez o Ministério do Meio Ambiente, e acabou sobrando para ela o Planejamento, que, em tese, seria um ministério muito poderoso. Gente importante já assumiu essa pasta, como o falecido e genial Mário Henrique Simonsen. Tudo bem, parece que ela ganhou o Ministério do Planejamento. Só que as atribuições dessa pasta,
passou tudo para outros ministérios. Ou seja, ela tem a pasta, mas não tem o poder e o orçamento que tradicionalmente o planejamento de um país, a pasta de planejamento, pelo menos aqui no Brasil, teria. Ou seja, ela está pegando a cadeira, mas não pegou o poder. Será que isso aí vai dar treta no futuro? Que confusão nós vamos ter? E aí, como última questão do Fora de Curva de hoje, tem que falar uma coisa que, se não fosse verdade, seria uma baita de uma piada. Nós sabemos que existem vários protestos na frente do quartel, pessoas questionando eleições, a legitimidade delas, enfim, uma série de coisas cuja seara eu não tenho condições de entrar nesse momento. Mas o fato é que esses protestos existem em todo o país e estão sendo reprimidos, ou pelo menos inibidos, pelo Supremo Tribunal Federal, na figura do seu ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele tem mandado prender muitas pessoas. O Brasil já tem pessoas presas por crime de opinião. Isso aí, gente, eu não vou atribuir ao próximo governo. Espero que o governo de Luiz Inácio da Silva caia no bom senso e haja com responsabilidade cívica e constitucional, principalmente, no sentido de ser contra ou pressionar para a libertação de pessoas que foram presas incrivelmente por crime de opinião. Mas o que está acontecendo? Prenderam um índio, prenderam empresário, prenderam deputados, agora estão atrás de 2 humoristas. São eles o Bismarck Fogaça e o Paulo Souza, do canal Hipócritas. O que eles fizeram? Eles esperaram com as mãozinhas para frente para ser algemados? Ou será que vão dar uma de Roberto Jefferson, se armar com granadas, metralhadoras, bazucas e resistir à prisão? Não, eles foram mais espertos. Quando ficaram sabendo dessa iminência de prisão, deram no pé, pegaram o primeiro avião, saíram correndo e foram-se embora do Brasil. Gente, prender humorista é o cúmulo da censura. Isso certamente desmoraliza não só o poder judiciário do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos o ministro Alexandre de Moraes. Acho que ele fez um grande erro em determinar essas prisões, mas especialmente o nosso país no contexto internacional. E assim, pessoal, eu encerro o Fora de Curva de hoje. Não esqueçam, então, botão no like, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos e vão aderir à campanha de inscrição aqui no canal Fora de Curva. E assim, eu desejo a vocês um baita final de dia, um forte abraço em cada um de vocês. Até breve, tchau!